Saudações, alunos da terceira série de ensino médio do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de nivelamento. Aula essa que vamos falar sobre economia e política durante o período imperial brasileiro, como que funcionava a sociedade, o governo e quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas dentro desse período. Então, qual é o objetivo aí para a nossa aula de hoje? É justamente compreender os principais aspectos políticos e econômicos durante o período imperial do Brasil, como a gente pode ver aqui com esse símbolo bem interessante, que era justamente o emblema do Império Brasileiro. Justamente o Brasil é um dos poucos países aí, na verdade, o único país que teve uma monarquia de longa duração na América. Então, é muito interessante perceber como que aconteceu o desenvolvimento do Brasil justamente de um regime que era bastante diferente dos demais, já que o resto da América, como quase um todo, foi adotado pelo republicanismo, justamente seguindo o modelo da independência dos Estados Unidos da América. Então, você lembra como ocorreu a proclamação da independência do Brasil? Como a gente pode ver nesse quadro, chamado Independência ou Morte, do Pedro Américo, em que ele mostra justamente é um dos quadros mais famosos aí da história brasileira. Muito provavelmente você já viu ele em algum ou vários livros didáticos de história, justamente retratando aí a figura de Dom Pedro I, efetuando o chamado Grito do Ipiranga, independência ou morte. Bom, por que ele fez isso? O que levou a um príncipe herdeiro de Portugal a querer separar o Brasil, que era um Reino Unido ou uma colônia a Portugal, mas era um território vinculado a Portugal? O que levou o príncipe herdeiro a querer separar Portugal do seu mais rico território? Aconteceu o quê? Ele foi pressionado pelas cortes portuguesas a voltar para Portugal. Vamos lembrar que Portugal teve um processo chamado Revolução do Porto e que acabou criando aí uma monarquia constitucional em Portugal. E eles queriam que Dom Pedro I, que ficou no Brasil, retornasse a Portugal. Ele era o príncipe regente do Brasil. Então, graças a muita pressão que eles fizeram, o príncipe regente Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência em 7 de setembro de 1822. A partir dessa data, que é considerado que o Brasil oficialmente cortou seus laços políticos com Portugal, ou seja, se separou mesmo. Tá? E o período imperial brasileiro, nós podemos dividir ele em 3 partes mais importantes. Tá? Em 3 períodos. O primeiro reinado, que aconteceu entre 1822 e 1831, que foi justamente um breve período aí governado pelo Dom Pedro I. O período regencial, entre 1831 e 1840, que foi o período governado por regentes. Isso ocorreu devido ao fato de que Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro, deixando Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade, o que, segundo a lei brasileira, ele não poderia ser coroado ainda. Então vai ser escolhido regentes para governarem em seu nome. E o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, que foi o período governado por Dom Pedro II, que é o mais longo governante do Brasil, que já houve no Brasil. Ele governou o Brasil por 49 anos. Então, o que aconteceu? Logo depois que o Brasil se separou, era necessário você inventar o Brasil. Você dizia o que o Brasil ia ser. Por conta disso, em 1824, o Brasil teve a sua primeira Constituição. Essa Constituição foi outorgada. Essa palavrinha, ela vem do direito. Quando é outorgado, quer dizer que algo foi imposto pela vontade de Dom Pedro. Não é que houve uma assembleia que se reuniu e discutiu os interesses da população. Não, veio de cima para baixo mesmo, por parte de Dom Pedro I. E essa Constituição adotou a monarquia hereditária, isso é, que passa de pai para filho, e criou 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Todos esses aí já foram muito comentados, já são bem conhecidos e é uma tese que funciona até hoje na maioria dos países. Mas criou um 4º poder, que era o poder moderador. Isso é, o poder de moderar. Esse poder moderador era exercido exclusivamente pelo imperador, era um poder pessoal e vitalício dele. Tá?
Então, e esse poder fazia muita diferença no caso da monarquia do Brasil, do Império Brasileiro. Tá. Nós temos essa imagem aqui que ela mostra muito bem, ela ilustra muito bem o que acontecia. Então você tinha o poder moderador que era exercido pelo imperador. Ele nomeava os membros vitalícios de um órgão chamado Conselho de Estado. Então esse órgão era escolhido pessoalmente por ele. Também ele nomeava os presidentes de província, que é o que hoje a gente chama de Estado. Então veja, também era ele pessoalmente. Ele também que nomeia e destitui, isso é, demite, os ministros do Poder Executivo, ministro da Saúde, ministro da Fazenda, ou seja, também era ele quem fazia. Ele que nomeava as autoridades da Igreja Católica. Olha quanto poder ele estava acumulando. E ele também nomeava e podia suspender os juízes do judiciário. Olha só. E também, quanto ao poder legislativo, tudo que fosse decidido pelo parlamento brasileiro só teria valor se fosse aprovado por ele. E se ele recusasse, não estava aprovada aquela lei. E ele também nomeava o Senado, que na época era vitalício, você era eleito senador para a vida inteira. E ele também podia convocar e dissolver a Câmara dos Deputados. Então percebe que, dentro de uma ideia de harmonia entre os três poderes, o quarto poder, o poder moderador, ele era desarmônico, porque era ele que comandava todos os outros três poderes. Isso quebra toda a teoria da harmonia de poderes, de um sistema de freios e contrapesos, defendido por essa ideia da divisão do poder. O que nos leva à primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: após a descrição, explique como o poder moderador era um poder maior que o dos demais. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, após a descrição, explique como o poder moderador era um poder maior que os demais poderes. Minha sugestão de resposta está aqui, ó. O poder moderador poderia interferir nos demais poderes, pois era ele quem escolhia os presidentes de província, ele que escolhia os senadores, ele quem aprovava ou reprovava cada decisão do parlamento e era ele quem escolhia os altos cargos religiosos e os magistrados. Isso quer dizer, os altos cargos também do poder judiciário. Ou seja, se a gente for observar bem, ele estava acima dos demais poderes. Tá? E aí a gente vai ter, justamente, um dos motivos vai ser o autoritarismo de Dom Pedro I, ele vai acabar sendo forçado a abdicar do trono brasileiro. E isso vai dar início ao Brasil a um período muito conturbado, que é o chamado período regencial. Esse período aí, o Brasil quase que se fragmentou politicamente, devido ao excesso de revoltas, revoluções, conflitos que houveram no território brasileiro. Vamos lembrar que a América Espanhola, depois da sua independência, acabou se dividindo em vários pequenos países, alguns maiores, outros menores. Já o Brasil, ele tentou se separar como uma união mais firme. Mas no período aí que durou entre 1831 e 1840, você vai ter várias rebeliões. Rebelião no Grão-Pará, rebelião na região do Maranhão, rebelião na Bahia, rebelião na cidade de Salvador e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todas essas aí com caráter de se separar do país. Então foi um período muito perturbado, o Brasil quase que deixou de ter a sua unidade, ou como é atualmente. Tá? Então houveram muitas brigas justamente contra um governo central muito autoritário, e que agora era exercido por um regente, e não por um rei coroado. Isso levou aí uma grande briga. Haviam dois grandes partidos no Brasil na época, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Quem governava durante a maior parte do período regencial foi o Partido Conservador. Isso levou aí os liberais serem excluídos da política, e eles desejavam voltar. Então, temendo o aumento de poder dos conservadores, os liberais passaram a defender a antecipação da maioridade de Pedro II, que na época estava ali com os 14 para 15 anos de idade. O que eles pretendiam com isso? Eles pretendiam, primeiro, reassumir o poder político. Eles acreditavam que Dom Pedro II ia ficar agradecido deles defenderem que ele fosse coroado antes dos 18 anos, fosse coroado com 15 anos de idade. E iria ajudar eles. E a outra coisa que eles pretendiam era o quê? Justamente tentar manter a unidade territorial brasileira, porque muitas das rebeliões que aconteceram eram justamente que eles não consideravam a regência legítima, eles queriam um rei. Então vamos dar um rei para eles. Tá? Aqui nós temos a cerimônia de coroação de Pedro II aos 15 anos de idade, quando ele foi considerado então maior de idade e, portanto, apto a ser o monarca do Brasil. E ele vai criar aí toda uma administração entre esses dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Em 1847, para a estabilidade do Império, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Esse sistema ficou conhecido como parlamentarismo à brasileira, pois diferente do sistema britânico, onde a maioria da Câmara escolhe o primeiro-ministro, no Brasil essa escolha era do imperador. Então o Brasil passava a ser um parlamentarismo, esses parlamentares eram eleitos pelo povo. Tá? Haviam dois grandes partidos. Tá? E quem que escolhia quem que ia presidir o parlamento? Era o Dom Pedro II. Então ele passava a presidir. E ele procurava manter. E ele vai fazer uma política de inversão de partidos o tempo todo, de alternância. Porque ele favorecia o Partido Conservador nas eleições. Quando o Partido Conservador começava a dar sinais de problema, ele fechava o parlamento e convocava novas eleições, favorecendo o liberal. Quando o liberal começava a dar sinais de problema, ele fazia a mesma tática, só que agora favorecendo o conservador. Então ele ia trocando, alternando os partidos constantemente durante os seus 49 anos de governo. Tá? E vai ser nesse período que vai se desenvolver o chamado Ouro Verde, que vai ser, no período colonial, o principal produto de exportação do Brasil foi a cana-de-açúcar, o que já não era mais um produto economicamente muito rentável. Em 1834, o café começa a se apresentar como o melhor produto de exportação do Brasil. Basta a gente observar essa tabela para perceber que, olha, em 1821, o açúcar era 30% da exportação brasileira.
Em 1871 já era 11. Já o café, em 1821, era 18%. E ele foi subindo até chegar a 56%. Isso quer dizer que nessa data de 1871, mais da metade de tudo que o Brasil lucrava vinha do café. E esse café aí, ele vai começar a ser plantado na região do Vale da Paraíba, ali no Rio de Janeiro. E ele vai se expandindo entre 1830 a 1880 e se torna a principal fonte de riqueza do Império. Esses cafezais fizeram a riqueza do que eles chamavam de barões do café, nome dado aos cafeicultores enriquecidos com a produção e exportação do produto, e que também foram a base de sustentação política do Império. Enquanto o café ia bem, o Império também acabava indo bem. O que nos leva a mais um exercício aí na nossa aula de hoje, tá? Em que eu pergunto, quais foram as mudanças econômicas ocorridas no Brasil a partir do desenvolvimento da cultura cafeeira? Vocês têm um tempo aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei, quais foram as mudanças econômicas ocorridas no Brasil a partir do desenvolvimento da cultura cafeeira? Minha sugestão aqui para a gente, ocorreu o surgimento de uma nova elite econômica brasileira ligada à agricultura, são os chamados barões do café, que esses barões aí vão justamente incentivar o desenvolvimento econômico do Sudeste e de parte norte aí do Sul do Brasil. Isso aí sendo muito importante aí para um deslocamento do eixo econômico, que começa a sair cada vez mais do Nordeste e vai para o Sudeste. Muito importante aí para o desenvolvimento. E nesse contexto se destaca a figura do Barão de Mauá.
Tá? O nome dele era Irineu Evangelista de Souza e o Barão de Mauá foi um importante empresário que enriqueceu com o café e investiu seus lucros em indústria. Mauá era dono de várias empresas, inclusive era proprietário da primeira companhia de iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro. Esse Mauá aí, ele é uma das figuras mais importantes aí do investimento e do empreendedorismo no Brasil durante o período do Segundo Reinado. Só para vocês terem ideia, Mauá nasceu no Rio Grande do Sul e transferiu-se para o Rio de Janeiro após a morte de seu pai. E trabalhou desde cedo em atividades comerciais e também em diversas atividades empresariais. Tá? Isso tudo ele vai financiar justamente pela riqueza do café. E ele vai procurar desenvolver aí fábricas e indústrias no Brasil. Ele era um seguidor dos princípios econômicos liberais ingleses e um defensor do abolicionismo. E se destacou aí no meio empresarial por suas ideias ousadas e inovadoras para o padrão brasileiro. Justamente, ele vai ser dono de bancos, ele vai ser dono de empresas de transporte naval. Ele vai usar o café dele justamente numa procura de modernizar a economia brasileira. Coisa que não agradou a certos grupos de empresários ingleses e a certos grupos de fazendeiros brasileiros, que viam o Brasil como um país que ele deveria ser, ele teria uma natureza econômica em si, em ser apenas rural e não em desenvolver uma industrialização e uma urbanização. O que leva a gente aí à última atividade da aula de hoje, que eu pergunto: o Barão de Mauá foi um nome de grande destaque no Segundo Reinado e representava uma nova elite brasileira. Que elite era essa? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, respondido? Minha sugestão aqui de resposta sobre o Barão de Mauá.
O Barão de Mauá demonstrava uma nova elite empreendedora que, se usando dos lucros da exportação do café, passaram a investir no desenvolvimento industrial e econômico no Brasil. Ou seja, se baseando na agricultura, eles procuraram outros lugares econômicos para investir, enriquecer e desenvolver o país. Mas então, o que a gente viu na aula de hoje? Primeiro, a divisão política do Brasil no período imperial. Segundo, as principais características da Constituição de 1824. Terceiro, os partidos políticos e também a expansão cafeeira que se deu durante o Segundo Reinado. As questões de trabalho na lavoura de café e a importância do Vale do Paraíba para esse desenvolvimento econômico. E também os impactos provocados pelo café na economia nacional, garantindo o enriquecimento e progresso, e também o protagonismo de Barão de Mauá nesse momento. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.